Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando nosso terceiro bate-papo sobre caminhabilidade e acessibilidade urbana. O que a cidade precisa oferecer para incentivar a todos o uso da mobilidade ativa. Então, a gente fala muito de mobilidade ativa aqui e a gente quer saber como que faz para a cidade ser convidativa, né? Para as pessoas realmente utilizarem com segurança a mobilidade ativa, ser segura e tal. Então, hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Renata Souza. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Janaína Morim, eu sou arquiteta urbanista, eu tenho mestrado em engenharia de transportes e minha dissertação foi focada com mobilidade ativa e saúde. A gente já fez 2 papos ativos, que são essas lives na hora do almoço. O primeiro foi sobre ciclovias, né, implantação de ciclovias lá em Fortaleza, com Gustavo Pinheiro. O segundo foi sobre cidade saudável, com o pessoal do Laboratório de Vida Ativa, o Ricardo Brandão. E hoje a gente vai focar mais na parte de pedestres com a Renata Souza, né, que é especialista em mobilidade também, mas com foco em acessibilidade urbana. E a gente vai falar um pouquinho das cidades, a relação da cidade e as pessoas que têm mais dificuldade em locomover e utilizar a cidade para mobilidade ativa, né? A primeira coisa que eu quero pedir para quem está aí é lembrar de alguém que gostaria de assistir sobre esse tema e encaminhar a live no aviãozinho à direita embaixo, para já lembrar as pessoas de assistir ao vivo, porque ao vivo tem o tchan especial da gente poder perguntar e interagir um pouco. E a outra coisa é para a gente deixar as perguntas para o final, porque aí a gente consegue acompanhar aqui e ler as perguntas. Então a gente vai separar 2, 3 minutinhos no final para essas perguntas, tá? Bom, eu vou apresentar a Renata Souza. Eu conheço ela há muitos anos, inclusive a gente formou junto em arquitetura, a gente trabalhou muito tempo junto nessa área de mobilidade urbana, né? Mais especificamente com projetos viários, ligado à cidade e tal. E nos últimos anos, a Renata Souza, ela se especializou em acessibilidade urbana, que casa total com o que a gente estuda, o que a gente projeta e o acesso à cidade, né? Então, eu vou convidar aqui a Renata para entrar, para a gente começar nosso papo de hoje. Diana, Ei, olá, olá, boa tarde, boa tarde, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho? Me Tô te ouvindo visualizando bem, né? bem? Bom, se alguém não estiver ouvindo, manda aí, né, pra gente saber, mas tô te ouvindo bem, te vendo Sim. bem. Bom, já te apresentei do jeito que eu te conheço pro pessoal, mas eu queria que você se apresentasse, assim, um pouco da sua formação nessa área de acessibilidade urbana e de mobilidade. Ok. É, boa tarde a todos, meu nome é Renata, eu tenho aí, né, tô como Renata Assis no Instagram, mas para Jana Renata Souza, devido à nossa longa caminhada aí junta, né, Jana, e a gente já trabalhou com a oportunidade de ter outras Renatas juntas, então a gente, né, era pelo sobrenome, então Renata Souza. Sou arquiteta urbanista, formada há 15 anos, tive a oportunidade de estudar com a Janaína, a gente trabalhou juntos, fizemos estágio juntos, tudo nessa área de projetos viários, da parte urbana. Eu sou pós-graduada em planejamento ambiental urbano e produção social do espaço, e a minha dissertação nessa pós-graduação foi focada com acessibilidade nas calçadas. Sou especialista em projetos viários urbanos e de 2 anos para cá eu venho especializando em acessibilidade urbana. Então, falar sobre essa questão da importância, né, da calçada, o quão importante é uma calçada bem tratada para que as pessoas possam se sentir seguras e até tomar essa coragem, né, de serem mais ativas. E uma forma de cuidar da saúde. Em tempos, então, agora que a gente está passando de pandemia, nunca foi tão importante, né, ter esse olhar voltado para a cidade,
eu acho que faz muita diferença. E é com imensa alegria, eu já agradeço essa oportunidade de estar aqui junto com Mobilidade Ativa e Saúde, falar de um tema tão relevante que particularmente assim me deixa fascinada e é muito bom ter essa oportunidade, né, da gente estar junto trocando essa experiência aí com vocês. Ô, Rê, eu que te agradeço. Já vou chamar de Rê aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo. Eu que agradeço, realmente é um tema muito relevante, que tem muita associação com a mobilidade ativa. Então, acho que vai ser bem produtivo. As nossas trocas, nossas conversas são sempre muito importantes assim, para os nossos projetos. Então, acho que a gente pode compartilhar um pouquinho hoje da nossa experiência e você da sua experiência especificamente, né? Antes da gente começar Verdade. efetivamente, eu vou falar para quem entrou, porque entrou muita gente depois que você entrou, para deixarem as perguntas para o final, porque a gente consegue ler aqui e responder. A gente vai reservar uns 3 minutinhos no final para as perguntas. E também para quem lembrar de alguém que gostaria de assistir a live sobre esse tema, encaminhar aí no aviãozinho embaixo para divulgar e as pessoas assistirem ao vivo. Tem esse ganho, né, dessa troca, que a gente pode responder perguntas e tal. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu queria, para a gente começar, é falar sobre o que é acessibilidade urbana. Assim. O que eu entendo de acessibilidade urbana é a facilidade das pessoas a chegarem a algum destino, né? Então, é o que a cidade oferece para a pessoa conseguir completar o deslocamento dela ou o acesso dela, a mobilidade dela a algum lugar também. Tem acessibilidade nas edificações, né? Mas no caso aqui hoje, a gente está focando na acessibilidade urbana. E aí, às vezes, Rei, eu vejo que as pessoas fazem um pouco de confusão em relação aos nomes, assim. A gente usa muito o nome de pessoa com mobilidade reduzida, né? E algumas pessoas usam deficiente, eu vejo que tem essa confusão. Eu queria que você começasse definindo para a gente, sabe? O que é mobilidade reduzida? Como que são esses termos, assim? Tá. No caso da mobilidade reduzida, é a situação em que o indivíduo se encontra, que às vezes a movimentação dele, os movimentos dele são limitados. Então, a mobilidade reduzida, ela pode ser temporária ou permanente. Permanente, uma pessoa que tem uma deficiência, ela às vezes tem uma deficiência de nascença, e ela tem um determinado membro, né, do corpo com os movimentos limitados. Ou então pode ser que passou por algum acidente, algum procedimento cirúrgico, teve que perder algum membro, né, uma amputação, e aí ela ficou com a mobilidade reduzida. Porém, isso não condiz que a pessoa que tem mobilidade reduzida, ela tem dificuldade de locomoção. Às vezes ela tem alguma mobilidade reduzida, não sei, vou dar um exemplo aqui, na ponta do, né, amputou um pedaço do dedo, alguma coisa que não vai impedir ela de caminhar, de fazer as atividades, né, normais, assim, que o corpo possa trabalhar normalmente. E a mobilidade reduzida temporária, eu acho que acontece com a maioria das pessoas, com qualquer um de nós, pode acontecer comigo, inclusive, eu já passei por essa experiência, de passar ou por algum processo cirúrgico. No meu caso, eu passei por um processo cirúrgico, que eu tive que ficar 90 dias sem poder colocar os pés no chão e tive que ter o auxílio de um andador. Então, foi uma fase, né? Assim como a pessoa gestante, o idoso, né? O idoso já é permanente, né? Assim, ele vai ao longo, apesar que hoje os idosos são cada vez mais ativos, né? Estão se preocupando cada vez mais com a saúde e tudo, mas a ordem cronológica vai deixando ele com os movimentos mais limitados, né? Então, a gente tem, na verdade, essas 3 situações. Com mobilidade reduzida permanente, o temporário e o idoso que vai, né, ao longo do tempo, ele vai tendo mais limitações mesmo. Uhum. Eu tive nessa condição de mobilidade reduzida 2 vezes e eu fiquei impressionada como é que a minha relação com a cidade mudou completamente. Uma foi quando eu torci o pé e tive que usar aquelas botas ortopédicas durante um mês, e aí tinha aquela dificuldade de locomover devido à bota, né? E a outra vez quando eu tive um problema na panturrilha e eu não conseguia pisar no chão. Então eu só conseguia andar assim, segurando um amuleto, segurando em alguém e de um pé só, vamos dizer assim. E aí com um acidente
coincidentemente, na mesma semana eu estava fazendo um trabalho na área hospitalar, um trabalho de mobilidade, né? E aí eu tive que ir com o pessoal em campo e eu não conseguia andar. Eu queria acompanhar eles, eu não conseguia acompanhar, assim. E para atravessar a rua, pra tanta coisa, eu tive tanto medo, assim, tanta insegurança em relação à cidade, sabe? Que eu fiquei impressionada e lembro tanto que é importante esse tema, é de grande relevância, né? E aí eu acho que tem muita gente que não se sente segura, né? Eu tive que estar nesse estado para tentar entender um pouco e foi por um tempo só, né? Então, tem muita gente que ou é deficiente, igual você falou, e sempre se sente assim, ou está numa condição temporária de mobilidade reduzida, mas que elas não se sentem parte da cidade, né? Elas se sentem inválidas e acabam até ficando sedentárias, não se locomover, não usar mobilidade ativa no dia a dia, porque a cidade não conforta ela. Então, eu queria perguntar assim, pensando nesses exemplos de mobilidade reduzida e a questão do espaço urbano, o que você tem para falar para a gente? É muito curioso, eu também passei por essa mesma experiência, e assim como você já trabalhava na área com projetos viários, trabalhando com rebaixamento de calçada, mas a gente nunca tinha vivenciado aquilo, né, sentido no corpo, né, então o olhar também mudou. Eu falo que eu sou uma pessoa antes da minha cirurgia e depois, assim, para mudar o olhar, e sou muito grata por essa oportunidade, sabe, de ter vivido isso. É, a partir desses estudos da acessibilidade, a gente tem diagnóstico assim, de pessoas, por exemplo, com deficiente visual, que também tem várias categorias, né? Ou ele é um cego mesmo, né? E precisa do auxílio de uma bengala para que ele possa se deslocar, né? E fazer esse caminhamento aí na cidade. Ou então as pessoas de baixa visão. Muitas pessoas que têm a deficiência visual não saem de casa por medo, porque a calçada é para ele um obstáculo. Ele encontra o desnível, que às vezes a pessoa, talvez o proprietário ali da residência, ele não tem, às vezes não é por maldade, ele é desconhecimento mesmo, talvez é uma falta talvez dos gestores públicos, né, orientar mais esses munícipes, que eles são responsáveis por tratar a calçada em frente à sua residência, mas ele vai lá e faz o acesso da garagem dele, pegando toda a inclinação transversal da calçada, e fica uma coisa absurda, e gera um degrau. Então, a pessoa com deficiência visual, ela não consegue, ela tropeça, cai. Às vezes, o revestimento do muro, vai fazer seu muro bacana, pôs um revestimento legal lá, mas ele é pontiagudo, e a pessoa vai passar e machuca o braço. Então, assim, às vezes uma árvore com a raiz exposta, isso tudo vira um fator limitante para que as pessoas tomem medo. Às vezes o simples fato de sair da sua casa e ir na padaria, no comércio próximo da sua casa, eles têm medo, porque muitos já se acidentaram. A mesma coisa acontece com a pessoa em cadeira de rodas, que se ela não tiver o piso nivelado, né, com a maior segurança possível, ela não consegue transitar em cima da calçada. Então, muitos preferem disputar o espaço com os veículos na pista de rolamento do que se arriscar na calçada. Então, assim, são fatores que a gente, só quando a gente vivencia isso, ou que a gente escuta esses relatos das pessoas que às vezes ficam em casa por medo. E às vezes você vai numa cidade menor ou um bairro menor também, assim, às vezes a pessoa fala, aqui não tem muita pessoa com deficiência não, quase não vejo. Mas se você for aprofundar os estudos, fazer um diagnóstico mesmo daquela região, existe, mas ela está em casa, ela está com medo de sair. E isso é uma coisa assim, né? Acessibilidade é para todo mundo, é um direito de todos, né? E por que ele não pode sair e ter uma vida ativa como qualquer outra pessoa, né? Então verdade. Às vezes a gente não vê porque eles não têm coragem, né, de não ir tem para rua. coragem. Exatamente. Aquele urbanista dinamarquês, né, que fala do conceito de cidade para as pessoas, né? A cidade para as pessoas, ela tem que ser para todas as pessoas, né? Então a gente tem que ter o direito à cidade, o direito a se deslocar, o direito a se locomover, a utilizar os espaços públicos. E muitas vezes a cidade não proporciona isso em diversos lugares, né? Então, quando a gente está nessa condição, e olha que deve ser muito mais difícil se usa uma cadeira de roda ou se não tem a visão do que
a condição temporária que eu estive, já achei, assim, muito limitante, né? Então é impressionante como que as cidades, elas não são para as pessoas. Elas têm todo o conforto de fluidez para os veículos e não têm o conforto de fluidez ou de acessibilidade, né, para as pessoas, né, que é o mais importante. Na verdade, todos nós somos pedestres e a gente tem que olhar com mais cuidado ainda para as pessoas com mobilidade reduzida, né? Porque se a gente tem uma cidade adequada para as pessoas com mobilidade reduzida, a gente tem uma cidade para todos, né? Que a gente consegue abranger as outras pessoas também. E aí eu te pergunto, assim, quais são os Exatamente. desafios de uma mobilidade segura, mais segura, nas calçadas e nos espaços públicos? O que a gente vê muito, que às vezes a gente não tem esse olhar voltado, mas vou dar um exemplo aqui muito simples, por exemplo, de uma mãe que é cadeirante e quer levar o seu filho na pracinha. Ok, ela vai. A gente tem que garantir uma rota acessível para a pessoa, desde a hora que ela sai da casa dela, né, que ela pisa na calçada até o destino que ela quer chegar. E muitas vezes primeiro ela vai ter seus obstáculos na calçada que a gente já citou aí, de árvores e mobiliário urbano, a importância de deixar a faixa livre na calçada, né, que tem que ter, isso aí tem que existir. Ela chega na pracinha, às vezes ela consegue chegar lá, né, vencendo esses obstáculos, mas chega na pracinha, ela não consegue aproximar do brinquedo com a sua criança, porque talvez o entorno ali onde está o brinquedo não está tratado aquele piso, às vezes está com areia, e isso para a pessoa em cadeira de rodas é desafiador, como que ela vai andar, ou às vezes a pessoa que usa uma prótese, que tem uma perna amputada, às vezes um idoso não tem um espaço de descanso, né, para que ele possa, às vezes vai caminhar na calçada, e a calçada até tá boa, mas só que não tem um banquinho, uma sombra, sabe, um cuidado, assim, que cada um pode ter esse olhar e colaborar. São desafios que essas pessoas encontram e às vezes são limitantes mesmo, não tem esse olhar, né, esse cuidado. Aí a gente tem uns bons exemplos, porque isso eu falo que são as obras mal executadas, né? Às vezes até um projeto, a gente vivencia muito isso, o projeto a gente atende norma, tenta, né, adequar o máximo possível para que ele fique, se torne acessível, mas infelizmente na hora dele ser executado, ele nem sempre é executado conforme. Então, às vezes a questão do rebaixo do meio-fio. Tem relatos de pessoas em cadeira de roda que o rebaixo do meio-fio, às vezes está com a inclinação até boa, ele consegue subir, mas no finalzinho tem um degrau, um desnível, que a cadeira não passa, né? Não transpõe aquele, sabe? A pessoa também é amputada. Se ela usa uma prótese, qualquer desnível de 1 centímetro para ela é um obstáculo. Então, assim, esses cuidados têm que ser pensados. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, da mobilidade ativa, que eu fiquei sabendo recentemente de uma colega cadeirante que é de Guarulhos, que o transporte coletivo de Guarulhos todos são acessíveis. Olha que fantástico, eu achei assim sensacional, sabe? E cidades que a gente chama de cidades planas, né, como Buenos Aires, Londres, que eles convidam as pessoas, né, para utilizarem aqueles espaços, né, que são de direito de todos, né. E ainda disso, as pessoas com deficiência, elas têm uma capacidade imensa e trabalham como qualquer outra pessoa. Porém, para que elas consigam ter as suas atividades normais, elas precisam que a cidade seja apropriada, né, para que ela consiga fazer isso com segurança. Do acesso à cidade, né? Não, é impressionante como que uma cidade tem todo o transporte coletivo acessível e a gente fala, uau! Como se não fosse, assim, tipo, como se fosse normal, Exatamente. teria que ser normal, né? Tipo, a É, gente teria que achar um absurdo onde não é. Mas como não é. uma grande parte não é acessível, a gente acha muito legal quando algum lugar é, né? É muito doido. É. E aí você comentou sobre normas, né? Assim, a gente tem várias normas, NBR 9050, entre outras, ligadas à acessibilidade, que eu acho que nem cabe aqui na live a gente citar a norma nem nada, mas eu queria falar um pouco além das normas, sabe? Porque norma a gente vai lá, estuda e ela faz um projeto, mas existe também um bom senso, né? Ou uma empatia que a gente deve ter em relação as pessoas com mobilidade reduzida. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa acessibilidade além das normas. Uhum.
É essa questão do pensar mesmo, assim, mudar o olhar e ver o que que a gente pode fazer. No primeiro momento, lembrar que a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim, não só quando eu falo a gente, não é só nós que somos da área técnica, né? É, mas qualquer cidadão, assim, ele pode contribuir com esse olhar, cuidando da sua calçada para ver se a manutenção tá legal, se o piso que ele está pensando ali está apropriado. Quando a gente fala de aprovação, às vezes eu recebi uma notificação, uma denúncia que a minha calçada está irregular, né? E aí eu vou lá e contrato um profissional e ele executa. Ele coloca o piso tátil, ele faz tudo o que manda na norma. Porém, o meu vizinho, ele tem cadeira de rodas, ele possui cadeira de rodas e a largura que eu deixei para ele passar ali não é o suficiente, sabe? O tipo de revestimento, eu sei que o revestimento tem que ser antiderrapante, só que a pessoa às vezes põe alguma pedrinha, não podemos nem falar de pedra portuguesa, porque pedra portuguesa hoje ela é assim, um desafio enorme para qualquer pessoa que tem qualquer restrição na mobilidade mesmo, né, para circular em cima da calçada, mas às vezes deixa um desnível e a pessoa não consegue, por exemplo, a pessoa em cadeira de rodas, muitos não conseguem passar nesse piso trepidante, porque às vezes tem me desculpa, eu não sei o termo técnico assim, né, da medicina, mas ele tem uma disfunção na bexiga, que a trepidação vai fazer com que aquela pessoa sinta mais vontade de ir ao banheiro. Então, assim, isso tudo são fatores limitantes e coisas que a gente pode pensar para melhorar. Não é só o que é bom, nem sempre o que está dentro da norma e é bom para o pessoa em cadeira de rodas, é bom para o deficiente visual. Então, a gente tem que fazer essa ligação, ter esse olhar, né? O que atender o desenho universal. É bom para mim, para você, para a criança, para o idoso, para o deficiente visual, para o deficiente físico, enfim, mudar esse olhar, né? Ver o que a gente pode fazer, que a gente está lidando com pessoas, não é só atender a norma e tá tudo certo, né? Exatamente. Até tem um exemplo bom para dar, que você participou do projeto também recentemente. A gente estava fazendo algumas ilhas de refúgio. Para quem não sabe, aquelas ilhas de pedestre, que o pedestre para no meio da via para continuar a travessia, né, de pedestre. E aí, na hora que você faz essas ilhas, você precisa fazer acessibilidade para o pedestre estar ali em cima, né? Tá na ilha enquanto não abre o sinal para ele continuar a travessia. E aí, se a gente faz a ilha toda rebaixada para o cadeirante nem precisar subir e descer, né? Ele já está no nível da via, para o deficiente visual, aquilo é ruim. Porque tudo rebaixado, ele fica confuso. A gente coloca peso tátil, de alerta e tal, mas ele fica confuso quando não tem um desnível, né? Quando não tem uma rampinha para ele saber, olha, eu estou numa área que é de pedestre, então eu estou atravessando a rua e tal. Então a gente teve esse embate, esse desafio, e foi muito legal que a gente acabou fazendo as ilhas com uma meia altura. Ela tem um pouquinho de desnível para o deficiente visual ter noção que ele não está mais na rua, né? Mas também não elevamos até o nível de calçada mesmo, que varia 18, 15 centímetros, dependendo da cidade, porque senão aí a pessoa com cadeira de roda tem que subir, já descer, e a área útil da ilha ali fica menor. Enfim, foi um desafio aí nesse projeto para a gente conseguir pensar entre as pessoas com mobilidade reduzida também, que às vezes você está atendendo, muito preocupado em atender a norma e não consegue acessar outras demandas deles, né? Que são diferentes, tem diferenças entre as mobilidades, né? Muito legal. E é só olhar, eu acho que você tem que olhar o cenário que você está trabalhando também, né? Essa questão de perguntar para as pessoas, né? Fazer o que foi feito nesse trabalho, né? Assim, pergunta para o deficiente, ali o que você tem essa demanda, é um espaço público, qual o público que frequenta mais ali, como é que a gente tem que atender, se possível, conversa com as pessoas, porque elas vão saber falar a necessidade delas, né? Isso é muito importante. Exatamente. E ter a empatia, né? Porque a empatia é aquela situação de você se colocar no lugar do outro, e muitas vezes, se você nunca viveu aquilo, a gente, como ser humano, a gente tem dificuldade de entender, né, e tal. Então, tem uma empatia de que essas pessoas têm que ser ouvidas, né? Como que você acha sobre isso, assim, mudar esse olhar
das pessoas em relação a essa questão de empatia? Eu acho que a gente tem que mudar, pensar nisso. Uma coisa que existe muito, que é o capacitismo. Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo, né? Mas ele é um preconceito social, né? Que as pessoas muitas vezes lida com a pessoa com deficiência. Às vezes, por exemplo, você vai se dirigir uma pessoa em cadeira de rodas, se ela está com um acompanhante ou um deficiente visual, ao invés de você se dirigir a ele, você se dirige ao acompanhante. Às vezes a gente tem aquela visão de que porque a pessoa tem alguma deficiência, ela é incapaz de responder, de ter suas atividades, né, normais. E não é isso. Então, eu acho que a gente tem que respeitar e sempre perguntar, até para ajudar essa pessoa, a gente tem que perguntar se ela precisa de ajuda. Não é ver um deficiente visual aguardando para fazer uma travessia, na travessia de pedestre, e já ir dando o braço para ele, sabe? Às vezes ele tem autonomia o suficiente para se deslocar naquele momento. Então, é ter esse cuidado, né? De respeito, lembrar que a pessoa ela é capaz, aproxima dela dessa forma. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que também é muito pouco falado, assim, né? Mas, por exemplo, a questão do nanismo. A pessoa com nanismo, ela também sofre muito. Não só o preconceito, porque às vezes as pessoas acham engraçado, sabe? Esquece que ali tem um ser humano, que tem uma pessoa capaz como qualquer outra, e os desafios para eles são, assim, gigantescos da cidade. Essa questão da altura do meio-fio, a questão do acesso às edificações comerciais, né? Por exemplo, se dependendo do degrau que tem para o acesso a um comércio, alguma coisa, ela não consegue transpor. Então, mesmo dentro do estabelecimento comercial, a altura de prateleira, dentro de vestiário de troca de roupa, né, de provador, de loja, às vezes o espelho, a altura, ele mal consegue ver o rosto, assim. Então, são essas coisinhas em praças. Às vezes tem banco na praça, mas ela não consegue sentar na altura daquele banco que está ali. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que se colocar mesmo no lugar do outro, sabe? Pensar, né? O que aquela pessoa precisa para ela? Eu senti muito isso quando eu tinha acabado de ganhar neném e eu tinha que passear na rua com o carrinho, ou me deslocar para algum lugar com o carrinho, empurrando o neném. E eu chegava na esquina e não tinha o que fazer, assim, às vezes o degrau é muito alto, né, o meio-fio, muitas esquinas, não tem rebaixo aqui, falando de Belo Horizonte, né, agora. E aí, às vezes, para entrar em alguma loja, alguma coisa, eu não conseguia carregar o carrinho, porque o degrau era muito alto. Então, é uma mobilidade reduzida, né? Eu tenho um elemento ali comigo que eu tenho dificuldade de passar em qualquer lugar. Então, eu comecei a mudar minhas rotas, às vezes, para conseguir se deslocar. E aí, eu queria trazer, linkando com isso, a questão das travessias de pedestre, né? Como que quando a gente está com a mobilidade reduzida, e eu imagino que as pessoas que têm esse tipo de mobilidade, elas devem sentir nas travessias de pedestre, na hora de você atravessar uma avenida, alguma coisa que tem o tempo para o pedestre, muitas vezes não é o tempo suficiente, né, para o pedestre atravessar com conforto, com tranquilidade. E eu sei que tem um cálculo, né, que é feito com uma velocidade do pedestre a 1,2 metros por segundo. Para as pessoas que andam normal, 1,2 metros por segundo é considerado uma velocidade muito baixa. Assim, as pessoas chegam a andar 3, 4 metros por segundo e tal. Só que a gente fez uma pesquisa, a gente tem até um artigo, quem se interessar por ele, chama Velocidade de Pedestre em Áreas Hospitalares. Foi publicado na Ampet em 2013, se não me engano. E ele fala exatamente, a gente fez uma pesquisa na área hospitalar, onde a gente detectou as pessoas que andavam a menos de 1,2 metros por segundo nas travessias de pedestre. Quem eram essas pessoas? A gente pegou uma amostra, se não me engano, de 400 pessoas, e fomos vendo que eram as pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, a pessoa são os idosos, são as pessoas com cadeira de roda, ou com carrinho de neném, ou as grávidas. Então, essas pessoas, realmente, para elas, é uma insegurança atravessar a rua. E se não tem a acessibilidade ainda disponível, então aquele tempo que foi calculado para você atravessar, fazer uma travessia de pedestre, se ele for pensado só na extensão da via, né, de meio-fio a meio-fio, e não pensar na acessibilidade, que tempo que eu tenho para descer com o carrinho ou com a cadeira de roda no meio-fio, sem um rebaixo acessível,
e fazer essa travessia com conforto e segurança, né? Porque dá muita insegurança você ver o vermelho piscando lá do pedestre, que vai acabar os tempos de pedestre atravessar, e você tá no meio da travessia. Uma coisa é a gente dar uma corridinha, né? Outra coisa é a pessoa falar, gente, falta muito para eu completar essa travessia. E os carros podem começar a acelerar e tal. Então a cidade ainda tem esse caráter que pensa para o veículo, né? O veículo tem que ter fluidez e tal, e pouco pensado para as pessoas, né? Para as pessoas se deslocarem e tal. E aí, antes da gente fazer o fechamento final, acho que eu vou abrir para perguntas, que nosso tempo já deu, ver se alguém E quer acabou. perguntar alguma coisa e a gente faz o fechamento, tá bom? Tá. Ok. Gente, vamos perguntar, vamos mandar aí no chat se alguém quiser perguntar alguma coisa. Senão a gente vai finalizar. Alguém quer comentar? Aproveitar a Renata aqui. A gente tem 1 minutinho para pergunta. Eu nem vi se rolou, vi que rolou uns comentários, mas perguntas não. Bom, se não tiver perguntas, depois vai ficar disponível a gravação, o Instagram da Renata. Qual que é, Rê? Fala pra gente seu Instagram. @renataassis.urb. Então, para vocês seguirem ela lá e perguntarem para ela alguma dúvida que tiver. E aí, para fechar, eu queria que a Renata falasse ou uma frase ou um recadinho para as pessoas, pensando nessa ideia de que as pessoas se tornarem mais ativas, né? E o que a cidade, os espaços públicos podem oferecer, contribuir para as pessoas se sentirem mais parte da cidade, elas serem mais acessíveis e conseguir se deslocar com segurança. Eu penso assim, né, eu gostaria de deixar uma reflexão, sabe? Da gente pensar assim, esse olhar inclusivo mesmo, pensar que todos nós queremos ser inclusos, né? A gente quer ser incluído na sociedade, na sua convivência familiar, né? Assim, e para a gente pensar nessa mudança do olhar, a gente começar, como que eu vejo o deficiente físico, como que eu vejo a pessoa com síndrome de Down, como que eu vejo o idoso, pensar com esse olhar, assim, a gente começar a mudar esse olhar. Eu tenho certeza que, assim, serão transformadores, sabe, a visão, depois que você começa a observar e pensar que amanhã todos nós queremos ser idosos, né? Ou então pode ser também para o seu filho, para o seu pai, para a sua família. Pensar nisso, a cidade, como que a gente faz para manter a cidade mais acessível e estimular as pessoas, né, a serem mais ativas, com segurança, assim. Eu acho que é um momento mesmo de reflexão, é o que eu gostaria de deixar, assim, para todos. E agradecer essa oportunidade dessa conversa tão gostosa, né, que passa tão rápido, né, que a gente tem assunto aí para estender, passa muito rápido. E eu vou ter que... eu estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, ou que eu puder contribuir, podem contar comigo. Será um prazer sempre conversar sobre esse assunto. Rê, foi o prazer, foi nosso, foi sensacional, assim, foi um papo muito bom, onde a gente consegue abrir um pouco a cabeça para essas outras questões, de pensar a cidade mais acessível, né, para as pessoas utilizarem a mobilidade ativa e mais confortável, né, e pensar além da norma. Acho essa ideia muito legal, de não focar na norma. A Babi fez uma pergunta, mas vou pedir para ela fazer a pergunta direto para a Renata depois, porque eu realmente estou passando do tempo, tenho o compromisso da live ser rápida, e eu queria agradecer muito, foi muito legal a gente estar junto aqui, vamos continuar fazendo essas conversas mais vezes, que é tão importante, tá? Com Gratidão, certeza, obrigada muito pessoal, obrigada. obrigada a todo mundo, até semana que vem. Obrigada a todos. Tchau, 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 gente. gente.